Damos agora a palavra à senhora deputada Miaela Weba, do Partido UNITA. Muito obrigada, Excelência Presidente da Assembleia Nacional, caros colegas deputados, ilustres auxiliares do Presidente da República e titular do Poder Executivo. Senhora Presidente, eu solicito a palavra neste ponto por causa de duas situações que têm sido recorrentes. Antes de mais, eu gostaria de esclarecer que a larga maioria das minhas intervenções são feitas por escrito e posteriormente publicadas exatamente para prevenir que não hajam quaisquer distorções às minhas palavras. Em primeiro lugar, Senhora Presidente, os serviços de apoio ao plenário não devem ter receio das minhas palavras, porque eu as assumo na plenitude e posso ser responsabilizada pelas mesmas. Na página 22 da ata, no penúltimo parágrafo, há uma atenção feita pela senhora Presidente que os leitores futuros dessa ata não irão compreender, porquanto faz um reparo, e bem, sem que no parágrafo anterior haja qualquer relação à chamada de atenção, porque foi omitida de modo deliberado a expressão "digam ao vosso chefe". E foi por causa dessa expressão, e não por outra, que a senhora Presidente fez o reparo que fez. Em segundo lugar, senhora Presidente, na página 23, o deputado Milonga faz uma interrupção às minhas palavras. Eu estava no uso da palavra, ele pede um ponto de ordem, faz interrupção e não se percebe a quem ele está a interromper, porque de modo novamente deliberado, as minhas declarações neste ponto da ordem foram omitidas, não sendo, portanto, correto este procedimento dos serviços de apoio que elaboram a ata. Se o ponto de ordem é colocado na íntegra, as declarações que geraram o ponto de ordem, também em homenagem ao princípio do contraditório como regra de comunicação, também deveriam ser colocadas na íntegra. Nos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, o princípio da urbanidade estabelece que o deputado, no exercício das suas funções, deve atuar com respeito e observar as regras de boa educação no relacionamento com os cidadãos. E eu estive a citar o artigo 8º da Lei número 16/2012, de 16 de julho, que aprova o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Na página 25, só para dar exemplo do que estou a afirmar, os pontos de ordem solicitados e as respectivas respostas estão todas transcritas. Quer os pontos de ordem, quer as respectivas respostas. E quem estava no uso da palavra aí era o deputado Esteves Hilário. Portanto, eu entendo que há aqui dois pesos e duas medidas na transcrição das declarações de quem está a fazer a intervenção. E isso é inaceitável. Senhora Presidente, acho que não nos podemos esquecer que os deputados, nos termos do número 1 do artigo 150 da Constituição e do número 1 do artigo 15 do Estatuto do Deputado, têm liberdade de expressão qualificada e, nas minhas intervenções aqui nesta casa, não tenho utilizado expressões caluniosas, tampouco utilizo asneiras, nem palavras desonrosas ou desrespeitosas, apesar de reconhecer que muitas das vezes o tom que eu utilizo é agressivo e muita gente não gosta. Assumo isso, de facto, mas faltar com o respeito, dizer asneiras aqui nesta casa, nunca o fiz. Portanto, senhora Presidente, gostaria que quer os senhores deputados desta casa, quer os funcionários da Assembleia Nacional que dão apoio ao plenário, agissem e respeitassem as opiniões diferentes, a forma de ser e de estar e de pensar que são diferentes dentro da nossa diversidade e não estarem a omitir recorrentemente aquilo que eu digo porque acham que eu estou a desrespeitar. Eu até utilizo a lei para justificar aquilo que eu digo. Muito obrigada. Vamos
Damos agora a palavra à senhora deputada Miaela Webb, do Partido UNITA. Muito obrigada, Excelência Presidente da Assembleia Nacional, caros colegas deputados, ilustres auxiliares do Presidente da República e titular do Poder Executivo. Senhora Presidente, eu solicito a palavra neste ponto por causa de duas situações que têm sido recorrentes. Antes de mais, eu gostaria de esclarecer que a larga maioria das minhas intervenções são feitas por escrito e posteriormente publicadas exatamente para prevenir que não hajam quaisquer distorções às minhas palavras. Em primeiro lugar, Senhora Presidente, os serviços de apoio ao plenário não devem ter receio das minhas palavras, porque eu as assumo na plenitude e posso ser responsabilizada pelas mesmas. Na página 22 da ata, no penúltimo parágrafo, há uma atenção feita pela senhora Presidente que os leitores futuros dessa ata não irão compreender, porquanto faz um reparo, e bem, sem que no parágrafo anterior haja qualquer relação à chamada de atenção, porque foi omitida, de modo deliberado, a expressão "digam ao vosso chefe". E foi por causa dessa expressão, e não por outra, que a senhora Presidente fez o reparo que fez. Em segundo lugar, senhora Presidente, na página 23, o deputado Milonga faz uma interrupção às minhas palavras. Eu estava no uso da palavra, ele pede um ponto de ordem, faz interrupção e não se percebe a quem ele está a interromper, porque de modo novamente deliberado, as minhas declarações neste ponto da ordem foram omitidas, não sendo, portanto, correto este procedimento dos serviços de apoio que elaboram a ata. Se o ponto de ordem é colocado na íntegra, as declarações que geraram o ponto de ordem, também em homenagem ao princípio do contraditório como regra de comunicação, também deveriam ser colocadas na íntegra. Nos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, o princípio da urbanidade estabelece que o deputado, no exercício das suas funções, deve atuar com respeito e observar as regras de boa educação no relacionamento com os cidadãos. E eu estive a citar o artigo 8º da Lei número 16/2012, de 16 de julho, que aprova o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Na página 25, só para dar exemplo do que estou a afirmar, os pontos de ordem solicitados e as respectivas respostas estão todas transcritas. Quer os pontos de ordem, quer as respectivas respostas. E quem estava no uso da palavra aí era o deputado Esteves Hilário. Portanto, eu entendo que há aqui dois pesos e duas medidas na transcrição das declarações de quem está a fazer a intervenção. E isso é inaceitável. Senhora Presidente, acho que não nos podemos esquecer que os deputados, nos termos do número 1 do artigo 150 da Constituição e do número 1 do artigo 15 do Estatuto do Deputado, têm liberdade de expressão qualificada e, nas minhas intervenções aqui nesta casa, não tenho utilizado expressões caluniosas, tampouco utilizo asneiras, nem palavras desonrosas ou desrespeitosas, apesar de reconhecer que muitas das vezes o tom que eu utilizo é agressivo e muita gente não gosta. Assumo isso, de facto, mas faltar com respeito, dizer asneiras aqui nesta casa, nunca o fiz. Portanto, senhora Presidente, gostaria que quer os senhores deputados desta casa, quer os funcionários da Assembleia Nacional que dão apoio ao plenário, agissem e respeitassem as opiniões diferentes, a forma de ser e de estar e de pensar que são diferentes dentro da nossa diversidade e não estarem a omitir recorrentemente aquilo que eu digo porque acham que eu estou a desrespeitar. Eu até utilizo a lei para justificar aquilo que eu digo. Muito obrigada.
Damos agora a palavra à senhora deputada Miaela Webb, do Partido UNITA. Muito obrigada, Excelência Presidente da Assembleia Nacional, caros colegas deputados, ilustres auxiliares do Presidente da República e titular do Poder Executivo. Senhora Presidente, eu solicito a palavra neste ponto por causa de duas situações que têm sido recorrentes. Antes de mais, eu gostaria de esclarecer que a larga maioria das minhas intervenções são feitas por escrito e posteriormente publicadas exatamente para prevenir que não hajam quaisquer distorções às minhas palavras. Em primeiro lugar, Senhora Presidente, os serviços de apoio ao plenário não devem ter receio das minhas palavras, porque eu as assumo na plenitude e posso ser responsabilizada pelas mesmas. Na página 22 da ata, no penúltimo parágrafo, há uma atenção feita pela senhora Presidente que os leitores futuros dessa ata não irão compreender, porquanto faz um reparo, e bem, sem que no parágrafo anterior haja qualquer relação à chamada de atenção, porque foi omitida, de modo deliberado, a expressão "digam ao vosso chefe". E foi por causa dessa expressão, e não por outra, que a senhora Presidente fez o reparo que fez. Em segundo lugar, senhora Presidente, na página 23, o deputado Milonga faz uma interrupção às minhas palavras. Eu estava no uso da palavra, ele pede um ponto de ordem, faz interrupção e não se percebe a quem ele está a interromper, porque de modo novamente deliberado, as minhas declarações neste ponto da ordem foram omitidas, não sendo, portanto, correto este procedimento dos serviços de apoio que elaboram a ata. Se o ponto de ordem é colocado na íntegra, as declarações que geraram o ponto de ordem, também em homenagem ao princípio do contraditório como regra de comunicação, também deveriam ser colocadas na íntegra. Nos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, o princípio da urbanidade estabelece que o deputado, no exercício das suas funções, deve atuar com respeito e observar as regras de boa educação no relacionamento com os cidadãos. E eu estive a citar o artigo 8º da Lei número 16/2012, de 16 de julho, que aprova o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Na página 25, só para dar exemplo do que estou a afirmar, os pontos de ordem solicitados e as respectivas respostas estão todas transcritas. Quer os pontos de ordem, quer as respectivas respostas. E quem estava no uso da palavra aí era o deputado Esteves Hilário. Portanto, eu entendo que há aqui dois pesos e duas medidas na transcrição das declarações de quem está a fazer a intervenção. E isso é inaceitável. Senhora Presidente, acho que não nos podemos esquecer que os deputados, nos termos do número 1 do artigo 150 da Constituição e do número 1 do artigo 15 do Estatuto do Deputado, têm liberdade de expressão qualificada e, nas minhas intervenções aqui nesta casa, não tenho utilizado expressões caluniosas, tampouco utilizo asneiras, nem palavras desonrosas ou desrespeitosas, apesar de reconhecer que muitas das vezes o tom que eu utilizo é agressivo e muita gente não gosta. Assumo isso, de facto, mas faltar com respeito, dizer asneiras aqui nesta casa, nunca o fiz. Portanto, senhora Presidente, gostaria que quer os senhores deputados desta casa, quer os funcionários da Assembleia Nacional que dão apoio ao plenário, agissem e respeitassem as opiniões diferentes, a forma de ser e de estar e de pensar que são diferentes dentro da nossa diversidade e não estarem a omitir recorrentemente aquilo que eu digo porque acham que eu estou a desrespeitar. Eu até utilizo a lei para justificar aquilo que eu digo. Muito obrigada.